Olá, pessoal do quarto ano. Hoje a nossa aula vai ser de História. Nós vamos iniciar o capítulo 4, tá? Vocês vão me acompanhar aí das páginas 258 até 267. Aí a gente então vai começar aqui agora, tá bom? Capítulo 4, o Brasil urbano. Olha só, vocês vão observar essas imagens aí. E vocês podem ver, tá, que os portugueses eles fundaram várias vilas e cidades no tempo, né, que eles colonizaram aqui o nosso território brasileiro. E ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos deles se transformaram em grandes centros urbanos. Então nós temos uma imagem aí da cidade de Fortaleza, no Ceará, do ano de 2017. As três perguntinhas que nós temos na página 259, a primeira pediu para vocês descreverem a paisagem retratada nessa fotografia. Bom, a gente pode observar aí nessa fotografia, né, que é possível identificar aí vários prédios ao fundo. A gente tem carro aí, diversos carros estacionados aí nas ruas. Temos uma praça aí no cantinho, né, bem arborizada, além de alguns edifícios aí comerciais, tá? A imagem representada aí, tá? É um espaço urbano ou um espaço rural? Como que você chegou a essa conclusão? Bom, a gente pode perceber que essa imagem aí, ela tem alguns elementos, né, que vocês conseguem concluir que se trata de um espaço urbano, tá? Como, por exemplo, a concentração aí de vários prédios, os veículos, a praça, tá? Esses prédios comerciais aí, edifícios comerciais, tá? Então a gente consegue, por esses elementos, perceber que é um espaço urbano. Você sabe como foram fundadas as primeiras cidades no Brasil? Bom, a gente já estudou anteriormente, né, que as primeiras cidades, tá, as primeiras construções, na verdade, das primeiras cidades no Brasil ocorreu há muito tempo, tá? Então, a gente sabe que os portugueses que fundaram a maioria delas, tá bom? Bom, com esse assunto agora que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre as primeiras vilas e cidades. Então eu quero que vocês me acompanhem aí na página 260, tá? Que a gente vai falar agora um pouquinho aí sobre essas características, né, da cidade moderna, como que era antigamente, tá bom? Bom, nessa primeira imagem aí, vocês podem observar, né, nessa pintura aí, a cidade de Recife em 1653. Então, como que vocês estão vendo aí a representação dessa pintura, né? Tá pedindo para vocês fazerem essa descrição aí, tá? Então, vocês podem observar aí nessa pintura algumas construções, alguns sobrados, algumas casas. Nós também vemos aí a presença de algumas árvores, né? A vegetação aí que está bem próxima ao mar. E nessa cidade aí, a gente também pode observar que ela é bastante povoada. A gente está vendo aí muitas pessoas andando aí, trabalhando nas ruas, correto? Você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Então a gente vai relembrar que esse período aí de fundação das primeiras vilas e cidades no Brasil aconteceu no início da colonização portuguesa, tá? A gente já havia comentado sobre esses assuntos. Então os portugueses, eles colonizaram o Brasil a partir do ano de 1530. Eles cultivaram aqui a cana-de-açúcar, tá? E construíram engenhos e passaram a ocupar efetivamente o território brasileiro. Com isso também teve o desenvolvimento de outras atividades econômicas que foram contribuindo aí para o surgimento das vilas e das cidades aqui no território brasileiro.
é o que a gente vai ver aí na página 261, essa ocupação do litoral. Bom, vocês estão observando aqui na página 261 esse mapa, tá? Esse mapa aí, ele vai representar, tá, um pouquinho dessa ocupação, como que ela aconteceu. Então, nós temos aí a ocupação, né, a ocupação e a colonização que aconteceu no início, né? A grande maioria ficava bem próxima ao litoral. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos destinados à Europa. E além disso, nesse período, a gente pode observar aí que os portugueses eles tinham pouco conhecimento do interior e do território, tá? Então ainda eles encontravam muitas dificuldades aí para explorar as regiões devido a isso. Então vocês podem observar aí nesse mapa, a bolinha aqui vai estar representando a cidade, essa outra bolinha preta aqui vai estar representando as vilas e essa área aqui de verde vai estar representando as áreas de cultivo da cana-de-açúcar, tá? Então, começando, né, daqui vocês podem observar aqui que a gente tem 66 engenhos, aqui nós temos mais 36, aí vai diminuindo, né? Aqui 4, aqui 6, aqui 3 e aqui 4 novamente. Vocês podem observar aí que a primeira vila brasileira, tá? Essa que começa aqui, ó. A primeira vila brasileira foi a de São Vicente, que foi fundada em 1532, em uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza, tá? Então já mostrei para vocês aí no mapa a localização dela, tá? E a primeira perguntinha que nós temos aí na página 261, ela quer saber quantas vilas que existiam no Brasil em 1580 e quantas cidades. Bom, a gente pode perceber aí que existiam 13 vilas e 3 cidades, tá? Elas estão representadas aqui conforme a legenda. E eu queria saber por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral. Bom, a gente já falou um pouquinho lá no início, tá? Que elas foram fundadas aí no litoral porque facilitava o embarque dos produtos destinados à Europa, tá? E também por causa do pouco conhecimento que os portugueses tinham do interior do Brasil. Então foi o que a gente falou logo no início, tá? Que como eles não tinham muito conhecimento, acabou que foi necessário então que eles ficassem em locais mais próximos, que eles conseguiam, tá? Eles conheciam melhor aí perto do litoral, tá? Continuando na página 262, a gente vai falar um pouquinho das cidades nos tempos do ouro. Então nós temos aqui na página 262 essas duas imagens que vocês podem observar aí. A gente tem a representação de algumas atividades econômicas que foram praticadas durante o período colonial e acabam influenciando o desenvolvimento das cidades no interior, tá, do território brasileiro. Então a gente aí nós temos a mineração, que ela contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. Nós também já falamos sobre esse assunto anteriormente, tá? A atividade mineradora ela teve início no século XVII, quando foi encontrado ouro na região, tá, do estado de Minas Gerais. E ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para essa região na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Então, nessa época, a mineração ela tornou-se muito importante para a atividade econômica. Embaixo nós temos aí a imagem de um casarão colonial em Ouro Preto, tá? Isso em Minas Gerais, a foto foi tirada no ano de 2017. Aí nós podemos observar a riqueza aí que foi, né, gerada pela extração do ouro, como que ela teve uma influência grande na arquitetura das cidades mineiras.
Então, naquela época, tinha muitos casarões, a maioria era de 2 andares, com várias janelas, móveis luxuosos e uma arquitetura característica, tá, da época. As igrejas tinham os altares revestidos em ouros e fachadas com ricos detalhes em pedra. Nós também já falamos um pouquinho sobre isso, tá? Na página 263 vocês vão observar aí a imagem de um altar revestido em ouro, tá? Da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2008. Então vocês vão observar essa imagem para responder as 3 perguntas que nós temos aí, tá bom? Nós vamos continuar agora na página 264 e 265, vocês vão ver uma imagem aí do cotidiano nas cidades mineiras. Então a gente vai conhecer aí um pouquinho como é que funcionava, tá, o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial. Bom, nós temos a representação aí dos casarões, tá? Que as pessoas que tinham mais dinheiro, tinham mais posse, elas viviam em melhores condições. Então elas viviam em casarões de pedra ou de alvenaria. Na residência mais simples que vocês estão vendo aí, feita de pau a pique, a maioria da população vivia de maneira mais precária, tá? Dando continuidade aí, nós temos as plantações que garantiam ali o sustento e o alimento das famílias que possuíam pequenas plantações no quintal de casa. Embaixo nós temos o desenho de um chafariz, tá? A água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafarizes. Aí, continuando na página 265, logo lá em cima, aqui, ó, vocês podem observar aqui bem em cima, nós temos as minas, que era o lugar de onde o ouro era extraído, geralmente ficava próximo aos centros urbanos. E embaixo nós temos as igrejas, que eram as construções mais importantes da cidade e onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. E temos também aí as casas de fundição, que era o local onde os portugueses, né, coletavam os impostos. Então as pessoas que trabalhavam lá, elas coletavam esses impostos aí e controlavam a extração do ouro nas regiões das minas. Aqui mais nesse cantinho a gente tem as câmaras municipais, que eram o centro administrativo das cidades. E por último a gente tem os carros de boi, tá? Que eram um dos principais meios de transporte de mercadorias na região das cidades mineiras nessa época, tá bom? Pediu para vocês observarem aí, tá? No finalzinho da página 265, em que aspectos a cidade representada se parece com o lugar onde você mora. Então essa pergunta ela é pessoal, cada um vai observar e vai responder de acordo com o lugar onde mora, tá bom? Na página 266 a gente tem um pouquinho aí sobre a influência indígena em nossa cultura. Então a gente tem alguns produtos aí, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Vocês podem observar pela imagem. E é válido lembrar que esses costumes, né, eles tinham origem indígena. E eu gostaria de saber quais fazem parte do dia a dia de vocês. Então eu gostaria que vocês respondessem no caderno, depois de fazer a leitura aí, tá? Do texto. E na página 267, para a gente finalizar, tem uma atividade para vocês resolverem, tá bom? Aí as letras B e C vocês podem responder no caderno, porque o espaço ele não é suficiente, tá joia? Bom, a gente fica por aqui, a gente finaliza, tá? Essa atividade por aqui. A gente não acabou ainda o capítulo 4, tá bom? Nós vamos dar continuação no nosso próximo encontro, tá joia? Então beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!